Wilshere. Goes to Wilshere, Giroud off the Wilshere, back to Giroud, into Wilshere! Oh, that is simply magnificent! What a move! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Not Soccer. Eu sou o Pente e eu tô aqui para mais um vídeo do Guia da PL 25-26, uma série de vídeos que a gente está fazendo para contextualizar a temporada de cada um dos times da Premier League. Nesse aqui eu vou falar sobre o West Ham e eu queria avisar logo de cara que eu vou colocar uma carga de crítica nesse vídeo aqui, que talvez vocês não vejam em outros vídeos, mas é porque eu acho que faz muito sentido pelo momento do West Ham. A ideia não é ser negativo, mas ao mesmo tempo eu preciso ser honesto no que se passa e no que a gente tem expectativa pela frente. Antes de eu fazer tudo isso, eu queria pedir um like no vídeo, eu queria pedir que você se inscreva no canal, deixe seus comentários aqui embaixo e vire membro em especial, se você puder e quiser prestigiar o nosso trabalho. É uma forma de estar mais próximo da nossa comunidade. Vamos lá. O West Ham que habita o nosso imaginário hoje tem um contexto moldado pelo David Moyes, ele que agora é técnico do Everton, mas ele assumiu o West Ham em 2019, em dezembro de 2019, como sucessor do Pellegrini, quando o time estava com uma briga contra o rebaixamento, né? Ele mantém o time vivo na temporada 19 e 20, eles terminam em 16º, mas são as duas temporadas subsequentes que são relevantes no nosso recorte de contexto. Isso porque é nesse período que o West Ham encontra a fórmula de como jogar, e é uma fórmula que a gente associa até hoje com eles. Um time sólido e perigoso nos contragolpes, tinha Declan Rice jogando muito bem, as laterais muito fortes com Cresswell e Coufal, Souček entrando na área e concluindo bem, o Antônio peça-chave nessas ligações e, é claro, o Jarrod Bowen sempre muito importante nessa equação deles. Durante esse período, durante essas duas temporadas, eles terminam em 6º e 7º, e de novo, durante esse período, eles estabelecem a ideia de jogo do West Ham que a gente associa até hoje. Agora, é super interessante que eu tenha que voltar para uma época de pandemia para falar quando esse modelo foi estabelecido. Isso porque desde então ele pouco evoluiu, e ele não só evoluiu, como ele envelheceu junto com algumas peças que eram importantes para a execução dele, e ele vai perdendo efeito ao longo dos anos. Ainda com o David Moyes, na temporada subsequente a esse recorte, eles ganham a Conference League, é o primeiro título europeu deles em 43 anos, uma temporada super importante, mas na Liga já tinha sido uma temporada bem abaixo, eles terminam em 14º. O título dá um crédito que é suficiente para o David Moyes fazer mais um ano, que é o último ano dele no ciclo de West Ham. Ele termina numa posição respeitável, na 9ª colocação, mas a diretoria vê a partir daí uma oportunidade de, bom, vamos evoluir, vamos trazer novas ideias aqui para o nosso modelo de jogo, o que a gente coloca em campo. E assim a gente chega na temporada 24 e 25. O primeiro passo foi o apontamento do Lopetegui. E aqui eu preciso colocar minha opinião. Se a missão era reinventar o modelo de jogo, o Lopetegui não parecia o nome mais óbvio, nem o 20º nome mais óbvio. A última passagem dele pelo Wolves já nos passou a imagem de um cara que inspirou muito pouco, apesar de ter tido algum sucesso no aspecto dos resultados. Eles até foram agressivos na janela 24 e 25, gastaram 144 milhões, 145 milhões de euros, trouxeram vários jogadores de algum calibre, trouxeram o Wan-Bissaka, trouxeram Kilman, Todibo, Somerville, Füllkrug, enfim, e outros, mas a falta de direcionamento estratégico nessas horas fala muito alto, foram poucos os que deram resultado. E para surpresa de ninguém desse canal aqui, a passagem do Lopetegui foi bem abaixo. Foi o comando técnico mais curto da história do West Ham, durou 22 jogos e poderia ter sido mais curto, segundo algumas notícias do Athletic. A missão era repensar o modelo de jogo e, na verdade, o que a gente viu foi um time com uma dificuldade imensa de ter qualquer identidade de jogo. E o que acontecia é que os jogadores naturalmente voltavam para o que eles conheciam em termos de instinto do que fazer em campo, que era a ideia do David Moyes lá de 2020. Em janeiro, então, veio Graham Potter, um técnico histórico no Brighton, mas que vinha de uma má passagem pelo Chelsea, mas esse sim fazia sentido se o objetivo era transformar a filosofia do clube. Tal qual o David Moyes está para o West Ham, para essa geração aqui do West Ham, definindo como eles jogam, o Graham Potter está para o Brighton. Um time de posse, um time ofensivo, um time de jogadores extremamente técnicos, todos versáteis, super inteligentes taticamente. E talvez você que esteja assistindo o vídeo com atenção e conheça bem o time do West Ham me fale, pô, mas o West Ham não tem nada disso no elenco, ou tem pouquíssimo disso no elenco. E eu concordo, foi exatamente essa minha observação no apontamento na época, né? Ele conduziu o time, ele herda o time do Lopetegui, que estava em 14º, isso em janeiro, e ele conduz o time em maio à 14ª posição.
Vamos lembrar que esse não deveria ser o caso, né? Só 7 times na Premier League têm mais receita ou postaram mais receita no último resultado publicado do que o West Ham. Os 6 e o Newcastle. Eles têm a segunda maior média de público na Premier League, só atrás do Manchester United. Não tá errada essa estatística, é isso mesmo. Não é um time relevante para ter períodos tão prolongados de indiferença e de monotonia. E eu fui simplista no resumo da temporada de propósito, porque a sensação no semana a semana foi de uma indiferença homogeneamente entediante. Não importa a formação, não importa o técnico, não importa quem está em campo, o West Ham não muda. A gente viu sim algumas tentativas do Graham Potter, a gente viu uma tentativa de reposicionar vários jogadores, mas os hábitos em campo mudaram pouquíssimo. O Graham Potter conseguiu alguma estabilidade defensiva. Para quantificar isso para vocês, o West Ham do Graham Potter era o 11º time que mais cedia chances, com o Lopetegui era o 17º, então uma melhora substancial. Por outro lado, o West Ham do Graham Potter era o 17º time que mais criava chances, ou seja, só melhor do que os times rebaixados, e o West Ham do Lopetegui era o 15º time que mais criava chances na liga. Nenhuma das duas marcas é boa, mas tem uma leve pior aqui com o Graham Potter. E a sensação do torcedor é que esse futebol era de sobrevivência, não a construção de um projeto de longo prazo, como era a demanda do projeto. Aqui entra um debate super rico que eu quero fazer nesse vídeo. Qual que é o trabalho do técnico? É simplesmente oferecer pontos suficientes para sobrevivência, ou para qualquer que seja o objetivo do time? É implementar uma ideia de jogo, ou é otimizar e maximizar as características dos jogadores que ele tem à disposição? É claro que no mundo ideal a resposta é sim para todas essas perguntas simultaneamente. Mas quando a situação polariza essas alternativas, qual que é a prioridade? E aí aqui, curiosamente, a gente pode traçar um paralelo de 2 times que dividem região na tabela nas últimas 2 temporadas que concluíram, dividem métricas de performance e nesse momento aqui dividem até um desenho de jogo relativamente similar com 5 defensores em campo. O Manchester United e o West Ham. Com o Rubem Amorim, o United é um time num extremo desse espectro. Um time que, por um momento aqui, esquece resultados, faz o que tem que fazer para implementar o modelo de jogo e a gente vai rasgar no meio tudo que a gente tem no clube para começar tudo novo. É uma via super agressiva, obviamente muito arriscada. E para mim, o Graham Potter pega uma avenida oposta. Eu estou exagerando para criar uma frase legal aqui, mas o Graham Potter pega um elenco que é construído para jogar um futebol de Tony Pulis e ele opta por não tentar transformar esse elenco em um elenco de Guardiola imediatamente, pelo menos. A tentativa parece ser fazer uma transição mais gradual, o que por si só é arriscado porque exige longevidade de trabalho e, portanto, exige paciência. Algum dos dois vai dar certo? Eu não faço ideia, mas eu achei que valia aqui trazer o contraste. E é assim que o West Ham chega para a janela de 25-26. Teoricamente, tendo nesse período uma oportunidade para renovar um elenco que vinha de ciclos sem sucesso. Inclusive esse elenco aqui era o mais velho da liga na temporada passada junto com o West Ham. Talvez fosse essa a chance de implementar uma visão de longo prazo, finalmente, para o West Ham. Mas até aqui a janela me decepciona bastante, apesar de alguns nomes serem interessantes. Cresswell, Zuma, Ings, Kufal, Antônio e Fabianski deixam o clube por fim de contrato. Sim, o Antônio também, mesmo com o acidente. O Kudus é vendido para o Tottenham. Soler e o Ferguson voltam para os respectivos clubes depois de empréstimo. E o Emerson Palmieri deve sair também. Ainda não está confirmado isso. No recrutamento, o West Ham traz o Todibo em definitivo, que já estava por empréstimo na temporada passada. O Diouf, ala pela esquerda. Kyle Walker-Peters, ala que pode jogar dos dois lados. O Wilson, atacante que era do Newcastle, vem de graça, assim como o Walker-Peters. E o Agüero e o Cornet voltam de empréstimo. Eles ainda tentam trazer o John Vitor, do goleiro do Botafogo, por 8 milhões. E tem alguns outros nomes, principalmente de atacantes, que estão linkados, ou meias, na verdade, que estão linkados. Ramsey está nesse meio, o Grealish está nesse meio, o Elliott está nesse meio, o Matheus Fernandes está nisso. Mas todos esses estão em um estágio menos concreto. Eu vou colocar o campinho aqui na tela para a gente discutir, mas eu quero adiantar que eu acho pouco. A missão era revolucionar, não ajustar o time. Indo posição por posição, a gente tem aqui o John Vitor, imaginando que a transferência se concretize, coloquei como titular porque tem alguma frustração com o Areola. O Areola ficar como segunda opção nesse cenário aqui, que eu não sei se é exatamente o que vai acontecer, e o Fotheringham, um terceiro goleiro aqui, não tem muito o que discutir. A gente está falando de um esquema de 3-5-2, que é o que tem feito o Graham Potter no recorte final e na pré-temporada aqui, onde eles estão jogando razoavelmente, por sinal.
E eu acho que como 3 zagueiros aqui titulares, a gente tem o Agüero, o Kilman e o Todibo. E aqui a gente já começa com os vários problemas desse time. O Agüero acaba de voltar de empréstimo, ele foi bem no Betis, mas teve algum ruído com o próprio West Ham. É um cara que no papel é interessante, mas a gente tem que ver como é que é essa adaptação ou esse retorno aqui. O Kilman é o melhor zagueiro deles, mas mesmo ele foi trêmulo na temporada passada, e o Todibo foi péssimo na temporada passada, dada a altíssima expectativa que a gente tinha em cima dele. A expectativa aqui é que a gente veja um outro jogador, mas assim, mais do mesmo não é bom o suficiente. Como opções que eu acho que vale destacar, o Mavropanos é um cara que deve ganhar vários minutos, ele é errático, mas talvez no esquema de 3 zagueiros você proteja alguma das fragilidades, e aí opções secundárias eu diria o Scouse, que é um bom produto deles, pode jogar tanto na lateral quanto na zaga, e o Casey, que eu acho que tem menos minutos ainda com relação ao Scouse. Pela esquerda, minha expectativa é que o Diouf seja titular, boa contratação, um cara super ofensivo, vigor físico, muito interessante a contratação. E outra contratação muito legal também para as alas é a do Kyle Walker-Peters. Ele vem de graça, um cara experiente, rápido, driblador, tem um viés mais ofensivo, mas assim, super inteligente na retenção de bola. Gosto muito e sinceramente queria que tivesse vindo para o meu time como opção de elenco de graça, tá? O Wan-Bissaka também pode jogar pela esquerda, o Wan-Bissaka está como titular da direita, ele que foi eleito o melhor jogador da temporada deles na temporada passada, e para mim é um dos grandes personagens desse elenco aqui. E o próprio Scouse que eu comentei, pela direita o Wan-Bissaka e Kyle Walker-Peters. No meio de campo vocês vão ver que a gente tem várias opções, mas poucas convencem. Eu coloquei na base do meio de campo o James Ward-Prowse, muito porque eu sei que o Graham Potter tende a preferir um cara que tem qualidade, e ele pode até sacrificar a capacidade destruidora dessa peça. Então imaginei um James Ward-Prowse por aqui, mas pode ser um Souček se ele optar por um destruidor mais puro. E quem não for dos dois, joga ali de camisa 8, pelo menos nesse momento, até vir alguma contratação. Tem opções aqui que não agradam. O Guido Rodrigues fez uma temporada passada abaixo, e o Edson Alvarez é um cara que tem uma capacidade de progredir interessante, mas o que era para ser a principal atribuição dele, que é de destruidor, ele deixa bastante a desejar. Pode ser uma opção jovem, terciária. E a terceira peça do meio de campo aqui que a gente pode ter, minha expectativa é que a gente tenha um Paquetá titular, e aqui é uma das peças talvez mais interessantes para essa temporada, porque o Paquetá é absolvido do caso lá das apostas. Lembrando que o Paquetá, antes desse escândalo, antes desse processo, estava jogando muito bem, então uma retomada dele é uma fonte de uma grande esperança, talvez, desse West Ham aqui. E eu coloquei como opções o Summerville, que é uma opção bem mais agressiva. O Summerville é muito mais atacante do que meio campista, e o Irving, que é uma opção jovem, que está há alguns anos para despontar nesse elenco. Por fim, de novo no ataque e de novo com a mesma síntese. Muitas opções, pouca qualidade, poucas convencem. Você tem o Jarrod Bowen, que é dono de uma posição, dono do time, não tem muito o que falar. Opções aqui são só para cumprir tabela, basicamente, ou caso a gente tenha alguma lesão. Então o Luiz Guilherme naturalmente ocupa essa posição. O Cornet, que estava por empréstimo no Genoa, talvez seja uma opção, mas mostrou pouco. E o Marshall jogou na pré-temporada, uma opção jovem. E para outra posição de ataque aqui, a gente tem um Füllkrug titular. Eu imagino que seja o começo dessa composição de ataque. Uma composição que no papel pode funcionar, um atacante mais fixo com um cara mais móvel, né? Uma dupla de ataque clássico, de um 4-4-2 quase. Mas é um cara que não se provou, teve problema com lesão. O Wilson, que falando em lesão, é uma das escolhas de contratação. Sinceramente acho curiosa a opção de acrescentar esse jogador nessa configuração aqui, e outros jogadores que são de outra característica, o próprio Paquetá e o Summerville, que podem jogar nessa posição de ataque. A gente já viu isso algumas vezes, inclusive com o Graham Potter, especialmente no caso do Paquetá. Minha opinião é que ainda falta coisa. Apesar do elenco ser relativamente inflado em quantidade, a gente vê pouca qualidade e poucas peças convencem. No papel eles precisam de liderança, eles precisam de vigor físico no meio, eles precisam de um jogador criativo que possa contribuir no terço final e que tenha muita capacidade de carregar a bola e recompor. O Ramsey, nesse sentido, dessas opções que eu falei um pouco mais cedo no vídeo para vocês, é a minha favorita. E eu não sei se está nos planos, mas para mim ainda cabe um atacante realmente de qualidade e um zagueiro de qualidade. Para mim, os dois setores carecem de opções que convencem. Em termos de expectativa, eu acho que o objetivo vai ser ficar perto da 10ª posição, mas eu acho puxado. Pelo menos nesse momento, olhando a janela que faz até aqui o West Ham. Eu vejo boas peças naquele campinho, mas eu vejo várias posições problemáticas e vários jogadores que precisariam sair para dar lugar a peças renovadas ou a peças que tragam um pouco mais de esperança para o torcedor. Eu acho que o time é muito forte para rebaixar, mas ao mesmo tempo eu ficaria surpreso se esse time figurasse
primeira metade da tabela. Seria um sinal de um bom trabalho para mim se acontecesse. Como palpite, eu vou com uma 13ª a 16ª colocação, e eu reitero alguma decepção aqui com o que faz a diretoria quando tem a oportunidade de construir um projeto em torno do Graham Potter. A gente tem várias apostas em campo aqui que tem todas que render ao mesmo tempo, ou a gente está bancando muito pesadamente no Bowen ou talvez no Paquetá carregar um time pela temporada toda. A bola para mim vem bem quadrada aqui pro Graham Potter, mas a gente vai esperar para ver o que acontece. Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem ligados que hoje tem mais Guia da PL, um abraço e até a próxima.